Então a gente vai se privando e a gente também educa os nossos filhos a serem seletivos. A prostituta é irrestrita. Se o homem aparecer com dinheiro, não importa se ele é traficante, se ele é um delegado, se ele é polícia, ela vai ter contato íntimo com ele. Não é o caso das pessoas tradicionais. A gente tem critérios. Explorador sexual e prostituta são pessoas sem critérios. Foi quando eles quiseram impor isso pra mim. Porque a mamãe eles aspiraram, nem ousaram. Que mamãe era uma rocha. E comigo eles quiseram impor, não conseguindo se aproximar de mim, atribuindo patologias. Não sabe se relacionar, não sabe conversar, coisas do tipo, que eles começaram a divulgar por conta deles. Não, foram divulgando por conta deles. Entendeu? E a coisa foi tomando proporção. E eu, sem saber de nada, que eles falavam isso de mim e divulgavam isso da minha pessoa. Coisa que nunca existiu. E a família tradicional, ela é assim. A gente não faz amizade com prostituta e cafetal. A gente não recebe eles na nossa casa. E também não vamos na casa deles. E não frequentamos os ambientes deles, que antigamente eram mais restritos. E eram poucos. Você tinha mais quantidade de ambientes para a família tradicional e menos locais para cafetão e prostituta. Aí eles foram comprando os comércios e hoje está essa situação que está em Niterói. Eu não tenho nada a ver com isso, eu continuo com a minha decência e com a minha educação. Eu não me misturo com cafetão e prostituta. Eu acho eles pessoas horríveis. Horríveis. Mas não é, isso é costume da família tradicional. Isso é uma educação da família tradicional. Todas as famílias eram assim. Todas. Na confeitaria Colombo, eu fiquei sabendo, minha mãe frequentou um tempo a confeitaria Colombo e eu estive lá recentemente, comendo uma torrada da Petrópolis. Parece que durante o dia as mulheres de boa conduta da família tradicional frequentavam. E à noite as prostitutas, que eram prostitutas de juiz, alguma coisa, elas frequentavam. Em Três Rios, a prostituta não podia andar na cidade. Porque durante o dia quem andam são as mulheres de bem e à noite as prostitutas. Lógico que isso aí não é... Naquele tempo era mais rígido, dificilmente você via uma moça de família à noite na rua. Normalmente sempre são as prostitutas. Obviamente que eu cheguei já meia-noite em casa, vindo da faculdade, outras vêm do trabalho, outras vêm do hospital, que são enfermeiras. É outra realidade, a mulher trabalha fora, tem atividades e tudo mais. Mas, via de regra, prostituta à noite e mulheres durante o dia. Para não ter acesso uma à outra. E as prostitutas do Rio de Janeiro eram obrigadas a usar uma pulseirinha na canela para diferenciar das mulheres tradicionais, porque elas provavelmente já estavam querendo confundir as percepções masculinas, como estão fazendo hoje, que você não sabe mais quem é a prostituta e quem é a mulher de bem. Aí parece que o Estado obrigou elas a usarem uma pulseirinha no tornozelo. Que é essa pulseirinha de bandido hoje. Isso quem usava eram as prostitutas. Hoje é tornozeleira eletrônica. Mas a primeira tornozeleira, quem usou foram as prostitutas do Rio de Janeiro. Tanto é que quando eu morava no João Forte, minha mãe vendia a revista da Avon. Aí na revista da Avon começou a lançar essas pulseirinhas com pingente para colocar na tornozeleira. E muitas meninas, mulheres estavam usando. Quando eu falei com a minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, Ana, não compre isso. Eu falei, por quê? Isso era usado pelas prostitutas do Rio de Janeiro. Eu nunca usei uma pulseirinha no tornozelo, nunca. E foi uma efervescência, todo mundo estava usando.
Dentro de casa, minha mãe falou, não coloca isso no tornozelo, que isso aí era de prostituta do Rio de Janeiro, para diferenciar das mulheres. Porque elas já estavam querendo se meter no nosso meio, para enganar os homens. Os homens não saberem quem é a mulher decente, quem não é, quem ele que viu, quem que ele gostou. Ele já não sabe mais nada. Sabe? Se botar um cabo de vassoura com cabelo, sair andando na rua, ele não sabe. Então elas começaram a enganar, porque os homens sempre foram atraídos por nós, não por uma vida frívola, nada disso. Mas com relação a matrimônio, construção familiar, mulheres tradicionais. Bagunça, orgia, bacanal, droga, álcool, prostituta. Os homens sempre foram assim, a maioria, nem todos, mas muitos deles sim. Foi a forma que eles conseguiram equilibrar as emoções deles, né? Que é uma carga emocional, o convívio com prostituta é uma carga, Deus me livre, eu não consigo. Nem olhar para a cara delas eu consigo. Agora que eu tenho o dom, né? Eu identifico as cópias das mulheres tradicionais e denuncio na internet. O cafetão botou uma prostituta parecida com uma menina tal da família tradicional. Tenha cuidado. Eles matam você e põem a prostituta como se fosse você na cidade. Depois de 20 anos você fica com dificuldade de provar a verdade. Fico alertando as meninas e os homens para não se enganar. Mas a primeira tornozeleira, quem usou no Rio de Janeiro foram as prostitutas. Quando eu vejo essas tornozeleiras eletrônicas, hoje são eletrônicas, mas as prostitutas usaram as primeiras. Então sempre houve necessidade de se separar das prostitutas, sempre. Isso não é de mim, isso é do Estado, isso é da sociedade, isso é do país. A gente sempre teve necessidade de separar deles. Porque aí cria uma confusão de entendimento. Entende? Então, aí eles começaram a querer atribuir a patologia, como se eles fossem pessoas irrestritas. Eu não sei de onde eles tiraram isso, que eles são pessoas irrestritas, né? Socialmente, não. Alguns têm, mas eu não tenho. E provavelmente não terei nunca. Serei sempre restrita à pessoa deles. Só o tratamento cívico cabível, porque eu sou, além de religiosa, eu sou do Estado. E eu tenho uma conduta perfeita. Entende? Moral, social, religiosa. A minha conduta é ilibada. Ilibada. Eu sou uma mulher ilibada. Eu não cometo erros sociais. No âmbito moral, religioso, familiar, profissional, civicamente perfeita e religiosamente. Então eu caminho na retidão. Então eu evito pessoas que possam influenciar, que não vai, mas tentar querer me influenciar para sair do caminho da retidão. Entendeu? Porque isso é uma recomendação também bíblica. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que você não deve andar com pessoas erradas. Porque a má conversação corrompe os bons costumes. E eu sou adepta dos bons costumes, da boa educação, da boa moral. Eu não gosto de hipocrisia. Eu não diria essas palavras se eu não as tivesse dentro de mim como regra de conduta de vida, desde que eu nasci. Não diria nenhuma delas, é porque elas estão em mim. Entendeu? Então, eu não quebro os meus paradigmas. Eu não quebro os meus paradigmas. Eu mantenho eles porque eles são saudáveis, corretos, e eles me fazem bem como pessoa. Certo? Então, eu também não gosto de pessoas hipócritas. Então, quando vem a conduta hipócrita, a fala hipócrita, eu não gosto. Então, eu me afasto porque o hipócrita, ele é perigoso. Foi hipócritas que mataram Cristo. O hipócrita, ele é invejoso.
Ele simula a minha conduta social, mas ele não é de fato. Ele corrompe a boa conduta social. O homem está indo para casa, trabalhador, pai de família. Ela vai atravessar o caminho dele para corromper ele, se valendo da fraqueza dele sexual. Aí ele está indo para casa, ele é um homem fiel, religioso, mas ele não vai se manter fiel e religioso por causa da prostituta. Porque ela vai atravessar o caminho dele. Ela vai ficar espreitando ele. Ou ela ou o cafetão. Um dos dois vai espreitar ele. Tão certo como Deus vive e reina no trono, se eles não vão ficar na esquina esperando ele passar. É tão certo como Deus. Fica 2 semanas sem o prostíbulo, 1 mês, que o cafetão vai atrás de você. Ou ele é a prostituta. Para saber o que está havendo. Eles são assim. E a Bíblia coloca a prostituta com um comportamento típico de salteadores, de ladrões, que ficam à espreita, observando as pessoas na sua retidão e tramando formas de tirar a pessoa da retidão. É a prostituta. Então a Bíblia, se você ler a Bíblia e seguir a Bíblia, você não chega perto de um cafetão e uma prostituta nunca mais na tua vida. Se você ler a Bíblia de verdade. Começa por Provérbios. Provérbios 7 já é suficiente para você nem querer pensar neles. Você já fica apavorado. Se você ler Provérbios 7, você não chega perto nem de prostituta e nem de cafetão nunca mais da tua vida. Mas tem 3 provérbios que falam da prostituta que você, assim, é de arrepiar. É de arrepiar. E a Bíblia fala assim, ela usa uma analogia com água. Ela diz para você ter uma mulher só na tua vida. E não dividir, não procurar mulher que você venha compartilhar com os outros homens. E aí ela usa uma analogia. Tá lá em Provérbios. É porque as pessoas não leem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Porque a maior opositora à pessoa da prostituta e do cafetão é a Bíblia. A Bíblia, ela chega a chamar o cafetão de cruel. Uma pessoa, você sabe o que é uma pessoa cruel? Mengele, Adolf Hitler, são cruéis. A Bíblia chama o cafetão de pessoa cruel. E a Bíblia diz assim, abre aspas, não dê o seu dinheiro para a prostituta, para não entrar na casa de cruéis, que é o cafetão. Então, a Bíblia fala claramente sobre a condição da prostituta e da adúltera. Porque a prostituta, ela é prostituta, é um pecado. Ela fornica, que é outro pecado. E ela é adúltera também, porque ela procura homens casados. E, às vezes, ela própria é casada. Então, a prostituta é 3 em 1. Numa prostituta, você encontra 3 pecados mortais. Digno do lago de fogo e enxofre, do sofrimento eterno no inferno. Decretado. Apocalipse 21, 8 diz, aquele que comete prostituição herdará o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, pecado mortal é o pecado da prostituta. Então, se você lê a Bíblia mesmo, você não chega mais perto deles. E era o que as pessoas do tempo da minha mãe, um pouco depois, que eram muito católicos e liam a Bíblia, não chegava perto de prostituta. Minha mãe, ainda viva, ainda fazia o nome da cruz. Ainda fazia o sinal da cruz quando via uma prostituta. E eu faço às vezes. Quando ela fica me olhando, eu tava atravessando ali no Pão de Açúcar, uma ficou me olhando, uma prostituta, que elas andam na garupa da moto. Eu fiz o sinal da cruz. Era comum as mulheres tradicionais, quando passava perto de uma prostituta, fazer o sinal da cruz. A gente faz.
o sinal da cruz. Porque ela está em desobediência a Deus gravíssima. E ela não somente vai para o inferno, mas ela leva consigo todos os homens que tiveram relação com ela. Quase todos. Que alguns ainda têm tempo de se arrepender. Porque o pecado da prostituta é um pecado mortal. Mas é o único pecado da Bíblia que contamina outra pessoa. Por exemplo, o homem é perfeito, é pai de família, bons pensamentos, tudo certo. Ele foi atraído pela prostituta para o ato sexual, que ela tem mecanismos hipnóticos, que é aquelas palavras de sedução. Eu vou fazer isso, vou pegar suas partes íntimas, vou enfiar a mão ali, vou enfiar a boca aqui. Ela começa a falar aquelas palavras picantes, aquilo vai ter um efeito hipnótico. Depois dessas palavras, o homem se rende, ele fica rendido a ela. E aí ele acompanha ela como um boi que vai para o matadouro. Porque a casa da adúltera é caminho para a sepultura que desce para as câmeras da morte. E o homem segue ela como um boi indo para o matadouro. Por isso que Paulo, sabendo disso, no Novo Testamento, ele diz para você fugir da prostituta, por causa do poder hipnótico, dessas palavras capciosas. Você vê a mulher tradicional falando palavra capciosa? A gente não fala. A gente não fala palavra capciosa com ninguém. Nada de cunho sexual. A gente trata verbalmente. Já notaram? Porque nós somos honestas. Essas palavras, elas são hipnóticas, sedutoras. Seduz a pessoa. E o pai da sedução é Satanás. Ele é o sedutor. A Bíblia chama ele de sedutor. Aí a prostituta se vale de palavras de sedução. Ou seja, do pai dela. O pai da mentira. O diabo. O diabo é o sedutor da terra. Então você não pode se deixar seduzir por uma prostituta. Com as palavras de sedução e vestes. Porque são artimanhas de Satanás. Ela está possessa. Você que não está vendo. Quando ela veste aquela roupa e quando ela se aproxima de você, ela já está instruída pelo diabo. Ela já está no mundo das trevas, no mundo de Satanás. Entendeu? Porque uma mulher não se deve dirigir ao homem em busca de sexo. Isso não existe para a realidade das mulheres criadas por Deus. Existe para esses gêneros femininos criados por Satanás. Mulher nenhuma faz isso. Isso não é da natureza e nem do caráter da mulher. Certo? Então, a prostituta, ela é uma obra do diabo. Ela não é uma criação. E essa obra foi criada exatamente para se opor a nós. E ela cumpre o papel, que ela realmente se opõe a nós, mulheres. É uma criação de Satanás em oposição a nós. Ela vai facilitar para o homem tudo o que a gente vai dificultar para ele. Tudo que a gente dificulta, até mesmo para ele fazer as coisas certas, né? Ela vai facilitar. É o que a gente não faz. E eu estou falando de sexo. Mas ela vai facilitar a droga, ela vai facilitar a pedofilia, ela vai facilitar homossexualismo, ela vai facilitar bacanal, orgia, tudo que não presta. Sex shop. Ela vai fazer um fast food sexual com homem. Tudo pode com ela. Tudo. E tudo que é contra Deus.
tudo que agride Deus, tudo que ofende a Deus, tudo que aborrece a Deus, a prostituta pratica livremente. Já era errado ela praticar isso com ela própria. Mas ela vai tocar naquilo que não é para ela tocar, que é o homem. Ela vai no homem. Ela tem todos os cafetões, mas ela vai procurar o homem para destruir a vida dele e tirar ele do caminho de Deus, para fazer o cafetão dela prevalecer. Porque o homem, ela vai destruir a vida dele nos vícios, na orgia, no bacanal, nas doenças, nas drogas, nas noitadas. E o cafetão, ela vai estabelecer no lugar dos homens. É assim que ela faz. Porque em Provérbios diz que ela é delapidadora. A prostituta é conhecida em Provérbios como delapidadora. Ela vai delapidar fortunas. O homem pode ser trilhardário. A Bíblia diz que ela consegue levar ele para a miséria. E assim foram, jogador de futebol. Rico, aclamado no mundo inteiro, fica na miséria, na sarjeta. Ela deixa o homem na sarjeta. É da natureza dela fazer isso com os homens. Ela entende que ela está fazendo bem. É o bem dela, é esse aí. Mas a Bíblia já alerta que ela tem um espírito ruim mesmo, espírito do diabo. Todo para destruir a vida do homem. Espírito de Satanás dentro dela. Tá na Bíblia isso. Ela é delapidadora. Ela destrói a carreira do homem e leva o homem para a sarjeta. Destrói reputação, nome de família, saúde, dinheiro.